Neste vídeo, iremos apresentar o tema sobre agricultura orgânica para a disciplina de agroecologia. Os discentes responsáveis são eu, Jarlison Santos, e a Anne Carolina. Como docente, temos a professora Eunice. A agricultura orgânica ela é empregada para designar aqueles sistemas não convencionais, ou seja, o cultivo de terra vai ser baseado em princípios agroecológicos, tendo como características a não utilização de defensivos agrícolas, utilização de compostos minerais, e esse sistema ele baseia-se muito na saúde, na ética e na cidadania do ser humano, sempre visando contribuir para a preservação da vida, tanto dos seres vivos, né, como os animais da natureza, nós mesmos, e evita muito a contaminação dos recursos, tanto como hídrico, aqueles que não têm uma fonte renovável. Então, é um sistema de agricultura muito, assim, ele tem um objetivo muito eficaz, assim, caso ele fosse bem elaborado e todo mundo pudesse utilizar ele, né? Já que ele previne muito esses danos que temos aí na natureza e na vivência dos seres vivos. Então, o termo agricultura orgânica ele foi desenvolvido pelo inglês Sir Albert Roman por volta dos anos de 1925, até mesmo 1930 era muito debatido esse tema, e esse Albert ele era o cara que começou a falar muito sobre esse tema. Então, a agricultura orgânica, ela também vai utilizar tecnologias de produção, porque essas tecnologias elas vêm para auxiliar na melhora da produção e principalmente com maquinários, utilização de como se dizer, que mecanismos que auxiliam na manutenção do cultivo, né? Qualquer meio tecnológico que ajuda na agricultura, a agricultura orgânica também utiliza, né? Ela não quer deixar de lado. Sendo que tecnologias, até mesmo as enxadas, elas pode-se dizer que é uma tecnologia, só que antiga, né? Com o passar do tempo, ela foi sendo aprimorada. Por exemplo, os maquinários, eles podem ter aquela função de capina, só que mais eficiente. No Brasil, existem aproximadamente 15 mil propriedades certificadas que produzem alimentos orgânicos. Desses 15 mil, 70% delas pertencem à agricultura familiar. Vale destacar, né, que essa pequena população, quando comparado com a do Brasil todo, né, utiliza essa agricultura orgânica porque se preocupa muito com a saúde deles, e essa agricultura orgânica ela é muito eficiente para pequenas áreas. Então, não há muita necessidade, por exemplo, de esterco de galinha, aquelas camas de galinha torta, que serve como adubo, né? Por exemplo, para pequenas áreas, ele é mais eficiente quando comparado com a produção de grande escala, e você vai utilizar esses derivados que são essenciais para a agricultura orgânica. Em 2018, né, tem uns dados mundiais que cerca de 178 países eles utilizam essa agricultura orgânica em suas áreas, e chega a ocupar cerca de 57,8 milhões de hectares, correspondente a 1,2% das áreas produtoras do mundo.
Já o mercado orgânico do Brasil, ele foi um pouco atrasado, né, quando comparado com os outros países ou mesmo regiões que em 1930, 1940 já tinha esse pensamento de utilizar esses compostos orgânicos para melhorar a alimentação, né? E principalmente esse conhecimento, essa teoria era bem elaborada lá na Europa. No Brasil, ele começou a ser expressivo na década de 90 e nem tanto assim tinha bastante valor, porque os produtos naturais passavam a ser um pouco mais caros que aqueles considerados artificiais, né, que recebem um pouco ali de substâncias, vamos dizer, tóxicas. Só que mesmo em pequena quantidade, já descarta-se como classificação de agricultura orgânica. A agricultura orgânica ela é 100% orgânica, não vai ter nada de produtos químicos. No Brasil, ele começou a ser expressivo em 1990 devido a algumas instituições serem pioneiras. Então, elas meio que incentivavam a produção desses agricultores. Entre elas, temos aqui uma associação dos agricultores biológicos do Rio de Janeiro e cooperativas ecológicas também, como a Colmeia de Porto Alegre e a Associação de Agricultura Orgânica de São Paulo, em 1991. Mesmo com essas associações, a produção da agricultura orgânica ainda não tinha, vamos dizer que, leis definidas. Então, nem todas as áreas elas vão ter aqueles mesmos critérios, né? Por exemplo, em meios internacionais, tem essa confederação de movimentos da agricultura orgânica. Essa federação ela tinha suas leis e valiam para o mundo todo, né? Por exemplo, se você vai exportar algum produto do Brasil para fora, dizendo que era produzido a partir da agricultura orgânica, eles só iam considerar isso verdadeiro caso seguisse o protocolo ou o manual de agricultura orgânica que eles consideram ser agricultura orgânica. E na década de 90, o Brasil em si não tinha todos esses processos. Porém, ainda alguns consideravam a agricultura orgânica e colocava o preço que queria vender exigindo como se fosse produto orgânico. Vamos dizer que tem maior qualidade, né? Portanto, acaba sendo um pouco mais caro. O Brasil, né? Ele acabou também criando as suas normas, só que foi um pouco mais tarde, né? Por exemplo, em 1990, a agricultura orgânica já era um pouco expressiva e por volta de 2003 que começou a ter as leis e para o produto ser produzido da agricultura orgânica tinha que seguir tais aspectos. Então, foi identificado aí na Lei 10.831, de 23 de dezembro de 2003, e ela foi regulamentada pelo decreto de 6.323, de 27 de dezembro, já no ano de 2007. Com esses decreto e lei, foi possível que o aumento desse setor foi elevado, né? Em média, chegou a aumentar 25% da sua produtividade. Isso mesmo para exportações também, né? Que seguiu os mesmos critérios. E em 2009, chegou a ser contabilizado cerca de 3 bilhões de remuneração a partir da produção em relação à agricultura orgânica. A lei também ela estabeleceu o uso do selo CIS-ORG,
Esse selo ele vai servir para os produtores realmente caracterizar que seu produto ele é certificado, e esse selo ele é único, e identifica que aquele produto ele é sim de origem de agricultura orgânica. Esse produto, esse selo, ele geralmente vai ser certificado pelo MAPA, que é um órgão responsável pela validação desse selo, né? Para a produção orgânica vegetal. Há uma série de normas técnicas exigidas para a obtenção do selo verde ou selo orgânico, o que caracteriza que esses produtos eles se enquadram nessa característica de agricultura orgânica. Aqui vemos, né, como seria esse selo orgânico do Brasil, e esse selo ele também pode ser, vamos dizer, adquirido em 3 sistemas de certificação. A certificação por auditoria, CERT ali, como responsável vai ser o MAPA, né? Que ele vai ser o órgão central ali para a elaboração e certificação desse selo orgânico. Aí outra certificação temos também pelo sistema de participação na garantia da qualidade orgânica. Então, os cooperativos ou pequenos produtores mesmo, eles vão ter essa participação nesse setor de qualidade orgânica, e eles vão adquirir essa capacidade do selo orgânico. E também tem a certificação por controle social da venda direta. Então, o OCS, os produtores eles vão ter que ser cadastrados, né, naquela associação em que o MAPA registra as pessoas que têm esse selo, e a partir disso eles podem vender os produtos, né? Então não precisa estar ligado com alguma cooperativa para vender os seus produtos. Precisa apenas ter esse selo. Temos aqui a implantação do sistema orgânico, né? Como que seria o início do sistema orgânico para alguém que quer colocar em prática suas ideias de elaborar o cultivo de produtos com agricultura orgânica. Então, elaborei alguns passos aqui que ele deve seguir, né? E o primeiro de todos seria o estudo do mercado e planejamento. Nesse estudo do mercado local, ele vai pensar quais produtos ele vai utilizar, qual a demanda da região local, o preço médio, para que ele acabe não colocando um preço alto e não conseguindo vender, né? Já não vai dar lucro. Em consequência, a não venda desses produtos vai gerar perdas, né? Que esses produtos rapidamente vão ser deteriorizados. Também tem que pensar no transporte, né? Caso vá vender esses produtos para locais ou cidades vizinhas. Outro planejamento, né? Tem que estar dentro desse planejamento. Quais as condições climáticas que tem nessa região, para assim também pensar em qual cultura vai ter, se a mão de obra, se nessa região tem mão de obra qualificada para acompanhar a sua implantação. Muito importante ter uma assistência técnica, já que você nem sempre vai ter todos os conhecimentos para elaborar esse projeto. Então, tendo essa assistência técnica, facilita o desenvolvimento das atividades, o tipo de solo a ser analisado e a área desejada. O tipo de solo e a área estava muito, assim, vamos dizer que relevante, porque depende das regiões mesmo, né? A agricultura orgânica no Brasil ela é mais expressa na região sul e sudeste. Então, pode ter relevo, clima, se você vai utilizar terraços, áreas de refúgio, quebra-vento,
entre outras características que são necessárias para o implante dessa cultura. E a cultura instalada, né? Se vai ter também rotação de cultura, com quais culturas você vai fazer essa rotação, tudo referente também ao clima, à temperatura. De modo geral, a agricultura orgânica ela é mais relacionada com produção de hortaliças e frutíferas, já que essas espécies elas podem ser produzidas rapidamente no caso das hortaliças, ali em cerca de um mês, 45 dias, e frutíferas geralmente tem alta resistência e porte arbóreo, é um pouco fácil o cultivo delas e o acompanhamento. Outro, vamos dizer que passo a ser planejado pelo produtor seria o preparo do solo, né? Quais características que são representantes na agricultura orgânica? Geralmente a utilização de cultivo mínimo ou plantio direto. O cultivo mínimo mais indicado para a produção de fruticulturas, na qual você pode utilizar subsolador, escarificador, para auxiliar um pouco ali na compactação do solo, né, se tiver, e plantio direto nas hortaliças. Se tiver aqueles maquinários que fazem escanteiro ali, também é muito legal. E plantio direto vai ter os requisitos de palhada, né, e já ajuda um pouco na adubação. A adubação também ela é realizada nesse tipo de agricultura orgânica e geralmente é necessário utilizar muita matéria orgânica para suprir aqueles necessidade de carbono e outros nutrientes que seria mais fácil utilizar algum produto mineral, mas como a agricultura orgânica, né, a gente precisa mais da utilização de algo natural. Então, com matéria orgânica, esterco de galinha, assim, outra análise ali a ser feita, por exemplo, a análise do solo, né, que vai definir quais as geralmente deficiências de nutriente presente nessa área. Análise de solo geralmente vai recomendar que você faça uma calagem ou uma fosfatagem. Esses dois termos aí, ele é muito empregado na agricultura convencional. A agricultura orgânica, ela tenta se diferenciar nesse quesito, mas ainda sendo um pouco útil. Então, se ela for usar esses métodos, é em pequenas quantidades mesmo. A calagem mesmo, por uma recomendação de no máximo 1.000 toneladas por hectare. Se caso usar fosfatagem, ela tem que ser separada da calagem. No preparo de solo, geralmente tem que ser feita a fosfatagem cerca de 120 dias antes da calagem, por causa da compatibilidade dos nutrientes. E, além disso, tem que ser adicionado, né, muita matéria orgânica. Outro fator na agricultura orgânica, né, vamos levar em consideração a adubação. Depois do preparo de solo em adubação, na ausência de fósforo, por exemplo. Como podemos suprir deficiência desse mineral sem a utilização desses compostos na agricultura convencional, né? Já que o fósforo utiliza muita derivados de produtos que eles vêm nas formuladoras, né? Para a agricultura orgânica, o fósforo ele pode ser aplicado na forma de farinha de osso, o fósforo natural ou parcialmente solubilizado, né, que seria o termofosfato e o fosfato simples. O fosfato simples é o que é mais utilizado no convencional, também fosfato de amônio, só que esses aí eles acabam sendo muito ácidos, né? Então vai alterar muito o pH do solo e
Se você utilizar ou ter fontes renováveis do fósforo, como essa farinha de osso aí, é muito, seria ideal ela, né? Já o nitrogênio, se ele tiver em deficiência, como você vai suprir essa necessidade da planta? Ele pode ser ali, ó, aplicado na forma de adubo orgânico, bem curtido, como esterco de curral ou de galinha, ou torta de mamona, compostagem, sendo a quantidade dependente de uma fertilidade do solo, né, que vai ser essa análise realizada no passo anterior, e ainda ter um acompanhamento de uma recomendação de um agrônomo ou da assistência técnica, né? São um dos fatores já predescrito no planejamento de utilizar essa agricultura. No caso do potássio, pode-se empregar o sulfato de potássio e formas naturais, como cinza de madeira, resto de palha de café, entre, entre outros derivados, né, que tem o potássio. Para os outros micronutrientes, um fator ali que é muito utilizado, por exemplo, em pequenas mesmo produções, utilização de cálcio, para suprir o cálcio, utiliza a casca de ovo, entre outros desses aí que a pessoa faz uma mistura, né? E vai suprindo a necessidade. E geralmente esses pequenos agricultores, eles tendem a ter uma parceria, né, para ajudar eles, já que a demanda é muito alta por esses compostos orgânicos, principalmente na adubação, na etapa do plantio. Em hortaliças, principalmente, tem a semeadura das culturas em bandeja, né, porque geralmente essas plântulas elas são muito sensíveis e, como eu tinha dito, né, são espécies que se desenvolvem rapidamente ali, 30, 40 dias elas já podem ser comercializadas. Então, ela é muito malhável e facilmente atacada pelos insetos praga. Então, antes de você fazer a semeadura em bandeja, para seguir que a sua cultura ela esteja dentro do padrão de agricultura orgânica, tem que se realizar um teste da cultivar. E desse teste da cultivar, ela tem que ele serve para que você selecione as espécies mais tolerantes e resistentes às condições climáticas, o ataque de pragas, de doenças, né, para evitar que você tenha mais prejuízo, já que você não quer utilizar métodos convencionais como a utilização de fungicida ou inseticida na, na sua implantação aí. As mudas, elas podem ali ser cultivadas em viveiros orgânicos, sendo permitido o uso até mesmo de sementes convencionais, mas caso não sejam obtidas sementes com já descendência de plantas que foi utilizada na agricultura orgânica. Caso o pequeno produtor não tenha essa condição de ter essa fonte de semente de cultura já orgânica, se tiver alguma cooperativa que auxilia na produção aí da agricultura familiar, essas cooperativas podem auxiliar esse produtor para incentivar ele a implantar essa agricultura orgânica, né? Então, toda a fase da produção das mudas, elas devem seguir os princípios da produção orgânica. Outra forma de plantio, né? Além das hortaliças, vamos considerar ali as frutíferas. Uma prática bastante utilizada é a incorporação de adubo verde. Na área utilizada, pode ser um pouco antes, ou até mesmo depois do plantio já da sua cultivar. Esse adubo verde quer dizer que são geralmente plantas leguminosas, como tem essa imagem, ela vai crescer ali próximo da sua cultivar alvo comercial e
Por que seria um adubo verde? É porque essa cultura vai fornecer benefícios ao solo e à sua cultivar. Geralmente fornecendo ali a fixação de nitrogênio, melhora a estrutura do solo, pode quebrar compactações do solo, depende da cultivar que você vai utilizar como adubo verde. Também ali ela vai fornecer nutrientes essenciais para a sua própria planta, conservar a umidade local, favorecer a flora, o microclima do ambiente, características desejáveis, né, para bom desenvolvimento da sua cultura. Essa incorporação de adubo verde geralmente também é utilizado na rotação de cultura. Você utilizou ali sua cultivar, querendo ou não, ela vai tirar os adubos daquele solo para se desenvolver, né? Já que ela não tem essa característica de ajudar o solo. Então, ela vai te fazer o solo ficar escasso. Então, você vem com esse adubo verde, né? Que seria essas plantas que melhoram o solo em uma rotação de cultura. E isso já auxilia ali no controle de algumas doenças, já que a sua cultivar geralmente é mais sensíveis que essas plantas mais resistentes, né? Geralmente essas de adubo verde ela tem uma resistência maior e em alguns casos mesmo elas chegam a ser até daninhas. Quando não é seu, você planta ela e ela é fácil de se desenvolver e pode causar até um atraso na sua próxima cultura se você não queria ela no local, né? Ela em uma safra ajuda e na outra pode atrapalhar. Tratos culturais seria após o plantio ali, a sua planta está se desenvolvendo, aí tratos culturais seria uma forma de manter o ambiente ideal para o desenvolvimento da sua cultura. Se você está utilizando irrigação, ela tem que ser bem controlada, vamos dizer assim, usada no horário mais adequado, períodos mais frios do dia, né? Não regar durante as 11 horas, não deixar direto ligado, né? Porque vai encharcar a planta, favorecer o desenvolvimento de patógenos. Para as fruticulturas, por exemplo, você precisa fazer o controle de formigas, cortadeiras, mas também ataca pequenas culturas que estão em desenvolvimento, mas geralmente as fruticulturas, ela vai se desenvolver na, ao redor ali da sua cultivar e vai causar danos, né? Caso sua cultura seja muito jovem e tem uma desfolha exagerada dessas formigas, pode levar à morte da sua da sua cultura, né? Geralmente acontece assim com produção de acerola, jabuticaba, são plantas que demoram um pouco a crescer e tem poucas folhas, né? E bem pequenas, então atrapalha ali no desenvolvimento da planta, né? Não pode fazer fotossíntese ou faz com uma taxa bem reduzida. As hortaliças também, você tem que fazer o desbaste, tirar aquelas folhas que não vai ser comercializada, está ali só tirando a energia da planta, né? Já que a planta podia direcionar essa energia para outros locais de desenvolvimento. Uma outra fator importante ali, ó, manter sob controle a vegetação nativa. Geralmente essa vegetação nativa pode ser daninhas, como ela é nativa, ela já tem uma característica de prevalecer naquele ambiente, né? Então ela já vai ter uma característica rústica alta e pode até mesmo ser difícil de controle. Então você tem que controlar o mais rápido possível, principalmente no início da germinação da sua cultivar.
Em hortaliças, né, por exemplo, na cultura de alface, tem um método de cobrir o canteiro com lona e deixar apenas um espaço ao ar livre, que seria onde vai brotar a sua cultivar. Essa é uma forma muito eficiente para o controle dessas espécies nativas. Fruticulturas também, você tem que fazer algumas podas, chega a ser mensais, ou próximo da época de floração, em que é necessário fazer essas podas para direcionar a produção do seu fruto. Geralmente, goiabeira, há muito essa necessidade, né? Caso não tenha um controle, os galhos começam a se direcionar para baixo e conforme vai se desenvolvendo os frutos, fica muito pesado e pode até ficar sobre o solo, né? E acaba causando uma perda grande. E temos um outro tópico aqui, seria a manutenção da sanidade. Seria mais o controle ali de patógenos e insetos que são nocivos e devem ser feitos por produtos que não agridam o homem e nem a natureza, né? Já na agricultura convencional, é realizado o maior controle com esses produtos que pode ser tóxico, né, para o homem, mamíferos e o ecossistema. A agricultura orgânica ela tem que evitar isso para a proteção da sua cultivar contra insetos. Você pode fazer o cultivo em estufas, contra aves também, que elas podem se alimentar das hortaliças, né, que tem as folhas mais flexíveis, então acaba sendo mais saborosas. Tem até umas estratégias de utilizar algum disco luminoso que fica em movimento e espanta essas aves. O controle de patógeno já tem que ser utilizado algum método, uma aplicação desses produtos aqui, como calda bordaleza, calda viçosa. Contra insetos também se pode utilizar alguma técnica de repelente, e tem algumas plantas que têm essas características de liberar uma essência como repelente, né? Geralmente são hormônios que algumas plantas têm que evita que aqueles insetos pousem naquele local. Então, são formas de controle que se enquadra bem na agricultura orgânica. Agora em diante, eu vou passar a palavra para a Anne.